Capítulo 95. O Papa. A amizade de Escobar fez-se grande e fecunda. A de José Dias não lhe quis ficar atrás. Na primeira semana, disse-me este em casa: Agora é certo que você vai sair já do seminário. Como? Espere até amanhã. Vou jogar com eles que me chamaram. Amanhã, lá no quarto, no quintal ou na rua, indo à missa. Conto-lhe o que há. A ideia é tão santa que não está mal no santuário. Amanhã, Bentinho. Mas é coisa certa? Certíssima. No dia seguinte, revelou-me o mistério. Ao primeiro aspecto, confesso que fiquei deslumbrado. Trazia uma nota de grandeza e de espiritualidade que falava aos meus olhos de seminarista. Era não menos que isto. Minha mãe, ao parecer dele, estava arrependida do que fizera e desejaria ver-me cá fora, mas entendia que o vínculo moral da promessa a prendia indissoluvelmente. Cumpria rompê-lo, e para tanto valia a Escritura, com o poder de desligar dado aos apóstolos. Assim que ele e eu iríamos a Roma pedir a absolvição do Papa. Que me parecia? Parece-me bem, respondi depois de alguns segundos de reflexão. Pode ser um bom remédio. É o único, Bentinho, é o único. Vou já hoje conversar com Dona Glória, expondo-lhe tudo, e podemos partir daqui a 2 meses ou antes. Melhor é falar domingo que vem. Deixe-me pensar primeiro. Oh, Bentinho, interrompeu o agregado. Pensar em quê? Você o que quer? Digo. Não se amofina com seu velho? Você o que quer é consultar uma pessoa? Rigorosamente eram 2 pessoas, Capitu e Escobar. Mas eu neguei a pé juntos que quisesse consultar ninguém. E que pessoa? O reitor? Não era natural que lhe confiasse tal assunto. Não, nem reitor, nem professor, nem ninguém. Era só o tempo de refletir. Uma semana, no domingo daria a resposta. E desde já lhe dizia que a ideia não me parecia má. Não? Não. Pois resolvamos hoje mesmo. Não se vai a Roma brincando. Quem tem boca vai a Roma, e boca, no nosso caso, é a moeda. Ora, você pode muito bem gastar consigo. Comigo não. Um par de calças, 3 camisas e o pão diário. Não preciso mais. Serei como São Paulo, que vivia do ofício enquanto ia pregando a palavra divina. Pois eu vou. Não pregá-la, mas buscá-la. Levaremos cartas do internúncio e do bispo, cartas para o nosso ministro, cartas de capuchinhos. Bem, sei a objeção que se pode opor a esta ideia. Dirão que é dado pedir a dispensa cá de longe, mas, além do mais que não digo, basta refletir que é muito mais solene e bonito ver entrar no Vaticano e prostrar-se aos pés do Papa o próprio objeto do favor, o levita prometido que vai pedir para sua mãe terníssima e dulcíssima a dispensa de Deus. Considere o quadro, você beijando o pé ao príncipe dos apóstolos. Sua santidade, com o sorriso evangélico, inclina-se, interroga, ouve, absolve e abençoa. Os anjos o contemplam. A Virgem recomenda ao Santíssimo Filho que todos os seus desejos, Bentinho, sejam satisfeitos e que você amar na terra seja igualmente amado no céu. Não digo mais, porque é preciso acabar o capítulo. E ele não acabou o discurso. Falou a todos os meus sentimentos de católico e de namorado. Vi a alma aliviada de minha mãe, vi a alma feliz de Capitu, ambas em casa, e eu com elas. E ele conosco, tudo mediante uma pequena viagem a Roma, que eu só geograficamente sabia onde ficava. Espiritualmente também, mas a distância que estaria da vontade de Capitu é que não. Eis o ponto essencial. Se Capitu achasse longe, não iria, mas era preciso ouvi-la, e assim também a Escobar, que me daria um bom conselho. Capítulo 96. Um substituto. Expus a Capitu a ideia de José Dias. Ouviu-me atentamente e acabou triste. Você indo, disse ela, esquece-me inteiramente.
Nunca. Esquece. A Europa dizem que é tão bonita, e a Itália principalmente. Não é de lá que vêm as cantoras? Você esquece-me, Bentinho. E não haverá outro meio? Dona Glória está morta para que você saia do seminário. Sim, mas julga-se presa pela promessa. Capitu não achava outra ideia, nem acabava de adotar esta. De caminho, pediu-me que, se acaso fosse a Roma, jurasse que no fim de 6 meses estaria de volta. Juro? Por Deus? Por Deus, por tudo. Juro que no fim de 6 meses estarei de volta. Mas se o Papa não tiver ainda soltado a você, mando dizer isso mesmo. E se você mentir? Esta palavra doeu-me muito, e não achei logo que lhe replicasse. Capitu meteu o negócio à bulha, rindo e chamando-me disfarçado. Depois, declarou crer que eu cumpriria o juramento, mas ainda assim não consentiu logo. Ia ver se não haveria outra coisa, e eu que visse também por meu lado. Quando voltei ao seminário, contei tudo ao meu amigo Escobar, que me ouviu com igual atenção e acabou com a mesma tristeza da outra. Os olhos, de costume fugidios, quase me comeram de contemplação. De repente, vi-lhe no rosto um clarão, um reflexo de ideia, e ouvi-lhe dizer com volubilidade: Não, Bentinho, não é preciso isso. Há melhor. Não digo melhor, porque o Santo Padre vale sempre mais que tudo, mas há coisa que produz o mesmo efeito. Que é? Sua mãe fez promessa a Deus de lhe dar um sacerdote, não é? Pois bem, dê-lhe um sacerdote, que não seja você. Ela pode muito bem tomar a si algum mocinho órfão, fazê-lo ordenar à sua custa. Está dado um padre ao altar, sem que você... Entendo, entendo. É isso mesmo. Não acha? Continuou ele. Consulte sobre isto o protonotário. Ele lhe dirá se não é a mesma coisa, ou eu mesmo consulto, se quer. E se ele hesitar, fala-se ao senhor bispo. Eu, refletindo, sim, parece que é isso. Realmente, a promessa cumpre-se, não se perdendo o padre. Escobar observou que, pelo lado econômico, a questão era fácil. Minha mãe gastaria o mesmo que comigo, e um órfão não precisaria grandes comodidades. Citou a soma dos aluguéis das casas, 1.070.000 réis, além dos escravos. Não há outra coisa, disse eu, e saímos juntos. Você também? Também eu. Vou melhorar o meu latim e saio. Nem dou teologia. O próprio latim não é preciso. Para que no comércio? In hoc signo vinces, disse eu rindo. Sentia-me pilhérico. Oh, como a esperança alegra tudo. Escobar sorriu, parecendo gostar da resposta. Depois, ficamos a cuidar de nós mesmos, cada um com os seus olhos perdidos, provavelmente. Os dele estavam assim, quando tornei de longe e agradeci de novo o plano lembrado. Não podia havê-lo melhor. Escobar ouviu-me contentíssimo. Ainda uma vez, disse ele gravemente, a religião e a liberdade fazem boa companhia. Capítulo 97. A saída. Tudo se fez por esse teor. Minha mãe hesitou um pouco, mas acabou cedendo, depois que o padre Cabral, tendo consultado o bispo, voltou a dizer-lhe que sim, que podia ser. Saí do seminário no fim do ano. Tinha então pouco mais de 17. Aqui devia ser o meio do livro, mas a inexperiência fez-me ir atrás da pena e chego quase ao fim do papel com o melhor da narração por dizer. Agora, não há mais que levá-la a grandes pernadas, capítulo sobre capítulo, pouca emenda, pouca reflexão, tudo em resumo. Já esta página vale por meses, outras valerão por anos, e assim chegaremos ao fim. Um dos sacrifícios que faço a esta dura necessidade é a análise das minhas emoções dos 17 anos. Não sei se alguma vez tiveste 17 anos. Se sim, deve saber que é a idade em que a metade do homem e a metade do menino formam um só curioso. Eu era um curiosíssimo.
diria o meu agregado José Dias, e não diria mal. O que essa qualidade superlativa me rendeu, não poderia nunca dizê-lo aqui, sem cair no erro que acabo de condenar. A análise das minhas emoções daquele tempo é que entravam no meu plano. Posto que filho de seminário e de minha mãe, sentia já debaixo do recolhimento casto uns assomos de petulância e de atrevimento. Eram do sangue, mas eram também das moças que na rua ou da janela não me deixavam viver sossegado. Achavam-me lindo e diziam-mo. Algumas queriam mirar de mais perto a minha beleza, e a vaidade é um princípio de corrupção. Capítulo 98. 5 anos. Venceu a razão. Fui-me aos estudos. Passei os 18 anos, os 19, os 20, os 21. Aos 22 era bacharel em direito. Tudo mudara em volta de mim. Minha mãe resolvera-se a envelhecer. Ainda assim, os cabelos brancos vinham de má vontade, aos poucos e espalhadamente. A touca, os vestidos, os sapatos rasos e surdos eram os mesmos de outrora. Já não andaria tanto de um lado para outro. Tio Cosme padecia do coração e ia descansar. A prima Justina apenas estava mais idosa. José Dias também. Não tanto que me não fizesse a fineza de ir assistir à minha graduação e descer comigo a serra, lépido e viçoso, como se o bacharel fosse ele. A mãe de Capitu falecera. O pai aposentara-se no mesmo cargo em que quis dar demissão da vida. Escobar começava a negociar em café depois de haver trabalhado 4 anos em uma das primeiras casas do Rio de Janeiro. Era a opinião de prima Justina que ele afagar a ideia de convidar minha mãe às segundas núpcias. Mas, se tal ideia houve, cumpre não esquecer a grande diferença de idade. Talvez ele não pensasse em mais que associá-la aos seus primeiros tentâmenes comerciais, e de fato, a pedido meu, minha mãe adiantou-lhe alguns dinheiros que ele lhe restituiu, logo que pôde, não sem este remoque. Dona Glória é medrosa e não tem ambição. A separação não nos esfriou. Ele foi o terceiro na troca das cartas entre mim e Capitu. Desde que a viu, animou-me muito nosso amor. As relações que travou com o pai de Sancha estreitaram as que já trazia com o Capitu e fê-lo servir a ambos nós como amigo. A princípio, custou-lhe a ela aceitá-lo. Preferia José Dias, mas José Dias repugnava-me por um resto de respeito de criança. Venceu Escobar. Posto que vexada, Capitu entregou-lhe a primeira carta, que foi mãe e avó das outras. Nem depois de casado, suspendeu ele o obséquio. Que ele casou. Adivinha com quem? Casou com a boa Sancha, a amiga de Capitu, quase irmã dela. Tanto que, alguma vez, escrevendo-me, chamava a esta a sua cunhadinha. Assim se formam as afeições e os parentescos, as aventuras e os livros.